No dia seguinte, o trio se encontrava no trem. Dylan, vendo o jornal, informa para Sibyl que aconteceu algo de novo. Isso deixa a mulher confusa, e ele entrega o jornal. Sibyl então lê: misterioso incêndio no Instituto Médico Legal. Queimados os cadáveres de 4 pessoas, entre as quais John Browning. O Dr. Archibald Potter, anatomia, morreu entre as chamas. Ainda não há nenhuma notícia sobre a eventual origem dolorosa. Ela se vira para Dylan e indaga o significado disso. Dylan Dog, em silêncio, monta seu instrumento e começa a tocar. O estranho que estava no trem ouviu a música e a identificou como Trilho do Diabo. Ao acabar, Dylan avisa que isso não parece ser uma coincidência. Sibyl pergunta para onde estavam indo, e Dylan responde que ligou para a faculdade onde o marido dela trabalhava e pediu o endereço. Ela questiona se John virou um zumbi como no filme. E Dylan Dog fala: o meu método de investigação e de descartar todas as hipóteses possíveis, tipo John ter caído simplesmente em catalepsia. Entre outras coisas, quando liguei para Cambridge perguntei suas notas nos exames de medicina, e não confiaria em você como médica nem para curar um resfriado. Como eu ia dizendo, descartar todas as hipóteses possíveis. O que resta é muito mais divertido, e repare a minha profissão, o pesadelo. Sibyl então diz que ele queria dizer um sim. De repente, o estranho os interrompe e diz que, sem querer, ouviu a conversa deles. Porém, Dylan retruca informando que sabia que ele estava ali já fazia 10 minutos. O homem confessa e se apresenta como Dr. Chabaras. Isso surpreende a todos, menos Dylan, que pede para o homem se sentar. Chabaras avisa que tinha ido a Londres, dá os pêsames para Sibyl, porém não a encontrou. Dylan pergunta se ele e John Browning conduziram pesquisas em um povoado aos arredores de Inverness. Chabaras responde que sim e acrescenta: em um diade, onde possuo um laboratório aparelhadíssimo, mas não estou seguro de ter entendido seu nome. Dylan se apresenta. Chabaras comenta que já ouviu falar dele. E Dylan Dog fala: ao contrário, eu nunca ouvi falar de você. Nos meios científicos é um ilustre desconhecido. O seu nome não figura em nenhum catálogo profissional e nunca foi registrado como estudante em nenhuma universidade inglesa. Chabaras informa que teve seu diploma em Praga, mas pouco se importa com o chamado meio científico. E indaga se poderia falar com Sibyl. A própria comenta: você leu os jornais? Chabaras então diz: sim, e queria lhe dar o meu apoio moral. Naturalmente, presumo que a menção à ressurreição seja uma piada inventada pelos jornalistas, mas não tenho dúvida sobre a sua legítima defesa. Lamento ter de dizer, Sra. Browning, mas nos últimos tempos John dava sinais de desequilíbrio mental, com crises de violência. Por isso, tive de afastá-lo, e por isto creio na sua versão dos fatos. Naturalmente, terei prazer em testemunhar no processo. Sibyl agradece, e Dylan diz que, já que estava tudo explicado, eles iriam descer na próxima parada e voltar para Londres. Mas pisca. Groucho cumprimenta Chabaras e lhe dá um aperto de mãos. Enquanto os três saem, Sibyl cochicha sobre eles saírem dessa forma e indaga sobre como Dylan sabia de todas aquelas coisas. O próprio responde que deu alguns telefonemas enquanto ela dormia e acrescenta: não tenho a intenção de deixar escapar a nossa única pista. Só que se trata de uma pista muito perigosa. Com o trio já fora, Dylan pede para que se prepare para correr. Então, espera até que o trem se movimente e corre até o último vagão. De volta ao trem, Dylan comenta: vamos fazer a viagem até Inverness. Chabaras nos viu descer mas não subir, portanto não suspeita que está sendo seguido. Ou pelo menos espero. Sibyl diz que ele estava sendo melodramático, pois Dylan falava de Chabaras como se fosse um agente secreto ou criminoso muito astuto, enquanto, pelo que sabem, o homem parecia alguém tranquilo e distinto. Ela também menciona a impressão de que Dylan está com uma preocupação escondida a respeito de Chabaras. Dylan Dog responde que não era qualquer sensação, mas sim uma sensação de morte. Assim que o trem para, eles veem Chabaras entrar em um carro. O modelo impressiona Dylan. Ele avisa que terão que alugar um carro para poder ir até o povoado Undiad. Porém, ao verem sua bolsa, Sibyl se dá conta de que esqueceu seu talão de cheques e cartões. Dylan Dog afirma que não trouxe nada também, avisando que era contra seus princípios, e pergunta a Groucho. Ele diz ter apenas 5 esterlinas. Dylan então diz que terão que arranjar algo para alugar com esse preço. E, tempo depois, eles estão andando de bicicleta. Ao chegar no povoado, ficam surpresos com a vista, com Sibyl comentando que não parecia simpática. Dylan repara que o lugar estava precisando de consertos e informa que Chabaras passou por ali, identificando pelas marcas de pneu. Ele diz que vai para fora da cidade. Sibyl agradece, pois aquele local estava lhe dando calafrios. E, sem perceber, estavam sendo observados. Depois disso, eles avistam a casa de Chabaras. Então, Dylan pede para esperarem ali, falando que queria dar uma olhada. Sibyl diz para ele tomar cuidado. Nisso, Dylan entrega o clarinete e indaga se Groucho trouxe a arma,
pedindo para se prepararem caso aconteça alguma coisa. Ele se aproxima de Sibyl e se despede, chamando-a de querida. Então, segue o caminho. Chegando na casa, ele reflete. Há duas maneiras de se entrar abusivamente na casa dos outros. Uma é arrombar alguma janela, sendo imediatamente descoberto, a outra é passar pela porta. O abuso está no fato de que não se bate. Ele abre a porta e entra, onde pensa que isso foi fácil demais. Logo, um som chama sua atenção. Ele vai até a fonte, onde descobre o laboratório de Shabaras. Lá, o próprio está aplicando uma seringa em um corpo sem vida. Ele diz, em voz alta, que Dylan Dog deve estar se fazendo muitas perguntas. Isso deixa Dylan surpreso. Shabaras informa que já o esperava e pede para ele se aproximar, e fala. No trem, você me reconheceu, não é? Sim, me reconheceu, mesmo sem nunca ter me visto. Acho que seu pai lhe falou de mim, assim como seu avô falou a seu pai. Bem, aqui estou eu. Eu sou aquele cujo nome não se pode pronunciar. Eu sou a lenda. Dylan responde que seu pai realmente falou de Shabaras, embora, na época, ele não se chamava assim. Shabaras continua. Oh, um nome não vale muito. Aposto que já percebeu que é um anagrama de Abraxas. Não? Nada mais que um joguinho de palavras. Não quero me comparar ao diabo. Ele é apenas um amador em comparação a mim. Era uma piada. Não ri? Estranho. Me disseram que tem um grande senso de humor. Dylan comenta que nem sempre nisso. Shabaras fala para ele fazer suas perguntas. Então, Dylan Dog indaga sobre o que aconteceu com John Browning. Shabaras responde. Oh, não sei bem qual dos dois foi mais estúpido, eu ou ele. Cometi o erro de chamar ele para colaborar comigo. Conhecia seus estudos sobre a conservação das células cerebrais e me iludi que um mísero mortal pudesse me ajudar. Ele, por outro lado, ficou perturbado ao descobrir a verdadeira natureza das minhas experiências. A materialização de um sonho. O único verdadeiro objetivo, há milênios, de toda a humanidade, derrotar a morte. Olhe esse homem. Está morto há 2 meses. Não é mais nada, só um monte de ossos e carne em decomposição. Pois bem, eu posso lhe devolver a vida. Há séculos que trabalho neste sonho, séculos de tentativas. Fui o primeiro necromante. Criei o voodoo, sim. Entre as diversas identidades que assume, houve também aquela do Barão Samedi, o seu só cemitério. Mas, naturalmente, ninguém nunca entendeu qual era o meu verdadeiro objetivo. Não criar monstros. E depois, para quê? Basta rodar por uma cidade, na hora do rush, para ver monstros à vontade. Todos trancados nos seus automóveis, prontos para esganar você se não der partida assim que o sinal ficar verde. Qualquer um que conquiste um pouco de poder torna-se um monstro, o empregado que trata você mal, só porque está atrás de uma portinhola, o ditador que mata milhares de pessoas. Não, há monstros em abundância, não é preciso criar mais. O meu objetivo é transformar a morte em uma simples passagem de uma vida para outra sem fim. Não aquela que as religiões prometem, mas uma vida verdadeira. Aqui, no único mundo que conhecemos, quero que todos tenham aquilo que tive. A imortalidade. Dylan comenta que os sindicatos não vão concordar, pois vai ser difícil surgirem empregos novos. Shabaras começa a rir, dizendo que ele recuperou o espírito. Porém, Dylan diz que não entendeu algo e indaga se transformar as pessoas em zumbis idiotas seria considerado uma vida eterna. Shabaras explica. Agora sou eu que não quero brincar. Olhe este vírus sintético que criei. É imperfeito, é claro, mas é só o início. E, mesmo assim, representa a maior descoberta na história do homem. Injetado em um cadáver, devolve-lhe as funções vitais. Já não é um milagre? Infelizmente, porém, ainda não encontrei o método para que também haja no cérebro. Na maior parte dos casos, é verdade, os mortos-vivos são privados de capacidades intelectuais, tendendo a matar os próprios semelhantes para se alimentarem deles. Talvez se trate da libertação de um tabu inato, da satisfação de um desejo que em vida era reprimido e inconsciente. De qualquer forma, como eu dizia, trata-se apenas de um primeiro estágio da minha pesquisa. Já consegui tratar o vírus de modo que os mortos me obedeçam. Em breve poderei dar a ela verdadeiro sopro vital. A inteligência. Dylan pede para falarem do vírus. Shabaras, então, diz. Para os seres vivos é inócuo, mas para os mortos é altamente contaminador. Propaga-se por via aérea e só pode ser destruído com fogo. Com isso, Dylan pergunta se foi Shabaras que incendiou o médico legal. Shabaras confirma e conta. Pode-se matar um zumbi definitivamente com um tiro na cabeça, mas permanece portador do contágio. Se eu não tivesse bloqueado a contaminação, o mundo conheceria cedo demais a minha descoberta. A polícia, cedo ou tarde, chegaria a mim, e eu teria de interromper as experiências por algum tempo, talvez até por 100 anos. Dylan questiona se John foi mordido por um desses mortos-vivos. Shabaras confirma e explica. Dei ordem para que parasse. Conseguir fugir não adiantou nada para ele e só complicou as coisas. A mordida de um zumbi provoca a morte em 24 horas, e a subsequente ressurreição. Nisso, Dylan Dog pergunta o que Shabaras pretendia fazer agora.
Shabaras indaga se estava se referindo ao próprio Dylan e reconhece que ele é um caçador de pesadelos, e por isso teria que morrer, mas seria por um segundo e logo ele voltaria. Dylan avança em Shabaras, falando para ele ir para o submundo. Shabaras comenta que isso era impossível. Nesse momento, o zumbi acorda, e Shabaras ordena que ele pegue Dylan. O zumbi se levanta. Dylan, como resposta, joga um dos vidros nele e começa a fugir, porém acaba se deparando com mais deles. O do laboratório consegue alcançá-lo e o pega. Mas Dylan contra-ataca com o cotovelo e o joga nos outros. Com isso, ele consegue passar pelos bichos, indo para um dos cômodos e fechando a porta. Porém, lá dentro também tinha outro zumbi. Rapidamente, Dylan Dog o pega e o pressiona contra a janela. Nisso, o vidro é quebrado. Dylan sai para fora por ela e corre. No caminho, ele grita o nome de Groucho e acaba caindo. Os zumbis se aproximam, quase o pegando. Mas Dylan acerta um golpe para afastá-los. Mais outros estavam chegando perto até que começam os disparos. Groucho consegue acertar todos, o que dá a brecha para Dylan conseguir fugir. Assim que se aproxima de Groucho, o próprio indaga sobre aquelas coisas. Porém, Dylan só diz para ele continuar a disparar na cabeça. Logo depois, os dois estão correndo, ouvindo um grito. Dylan reconhece como sendo de Sybil. Ao encontrar ela, Sybil está sendo atacada por um zumbi. Rapidamente, Dylan pede o revólver e Groucho joga. Com isso, Dylan dispara, mas está sem balas. Então, ele começa a correr, dá um golpe e derruba a criatura, logo usando a coronha da arma para acertar consecutivos golpes. A mulher fica apavorada, mas Dylan a ajuda a levantar, falando que eles não tinham tempo, pois logo os outros iriam aparecer. Ele entrega a arma para Groucho recarregar. Então, ajuda Sybil a subir na bicicleta, dizendo para ela focar em se salvar. Com todos prontos, eles começam a pedalar. Dylan comenta que eles tinham que chegar em Inverness para pedir ajuda. Ao chegar na cidade, Sybil percebe uma movimentação estranha e pede para eles olharem. Ao ver, eles dão de cara com vários zumbis. Dylan pede para eles acelerarem, pois em sua frente já estava cheio de zumbis. Groucho informa que não trouxe balas suficientes e Sybil dá a ideia de voltar. Dylan olha e responde que também era impossível, pois mais zumbis estavam se aproximando por trás. Nisso, Dylan fala para eles entrarem numa casa, rezando para que tenha uma saída pelos fundos. Os dois homens abrem caminho para Sybil, e Dylan arromba a casa. Depois, fica para trás para dar tempo deles passarem. Ao entrar, ele diz para barricar a entrada. Nisso, Groucho e Sybil empurram um armário. Com a entrada bloqueada, Dylan fala para eles irem ver se tem saída pelos fundos. Eles correm, mas um pequeno zumbi aparece na frente de Sybil. A mulher grita de horror enquanto Dylan chega atirando. Depois, ele lamenta, pois era uma criança. Groucho nota que não tinha saída, mas eles acabam ouvindo zumbis derrubando o armário na entrada. Dylan fala para eles irem para a parte de cima. Eles correm, sendo seguidos pelos zumbis. Ele consegue achar um cômodo aberto e eles entram, mas agora se encontram no escuro, até que Groucho acende um fósforo e percebem que estavam sem saída. Os zumbis chegam na porta, começando a bater. Dylan Dog pega uma picareta e fala para criarem uma saída, começando a usar ela para derrubar a parede. Groucho começa a ajudar, porém Sybil é pega pela mão de um zumbi. Rapidamente, Dylan ataca e termina disparando. Groucho avisa que estava pronto e começam a pular. Logo, eles correm, com Dylan gritando que não dava para pegar as bicicletas. Eles tinham que fugir a pé. Até que Sybil avisa que não conseguia mais. Os dois homens tentam motivá-la, mas logo, Dylan chama a atenção de que estavam em um cemitério. Nisso, uma mão sai da terra e pega a perna de Sybil. Logo, o trio é cercado pelos zumbis que saem dos túmulos. Nesse momento, Shabaras manda que parem, e os zumbis obedecem. Então, ele convida para que o trio siga ele. Dylan pergunta se tinham escolha, e o homem afirma que não. Meia hora depois, o trio estava preso, enquanto Shabaras diz: "Francamente não entendo o motivo de tanta aversão, caros amigos. Pessoalmente, eu estaria honrado de servir de cobaia para um objetivo científico tão sublime. Entre outras coisas, há uma pequena surpresa. Injetarei em vocês as primeiras doses de um novo soro que acabo de criar. Une o veneno dos zumbis ao vírus. Estou curioso para ver os efeitos." Dylan o interrompe, indagando se Shabaras não estava se esquecendo de alguma coisa. Curioso, Shabaras pergunta o que seria. E Dylan responde que era o último desejo dos condenados. Shabaras pergunta, e Dylan Dog fala que queria tocar clarinete pela última vez. O vilão aceita e libera Dylan Dog. Ele decide tocar o Trilo do Diabo e começa. Quando termina, Shabaras pede para ele retornar a deitar. Mas Dylan nega, explicando: "Esta caixa é, na verdade, uma bomba relógio. Se for aberta sem as devidas cautelas, a bomba é acionada e só eu sei o modo de desativá-la."
vai explodir daqui a 5 minutos, e os seus soros infernais irão para o diabo. Enquanto Shabaras pensa na possibilidade de não ser verdade, Dylan aproveita para soltar Sybil e Groucho. Nesse momento, Shabaras diz que era um blefe, mas Dylan fala que, se deixar eles irem, ele irá dizer como desativar a bomba. Shabaras ri, dizendo que era um blefe e joga. Dylan fala para irem para o chão. Então, a explosão acontece. O trio começa a correr, mas Shabaras nega isso, mandando os zumbis acabar com eles. Na escada, Dylan pede para se apressarem, pois tinha um depósito de querosene, se as chamas alcançarem, já era. Os três correm desesperadamente até conseguirem sair da casa, mas são cercados pelos zumbis. De repente, a casa explode. Dylan comemora, dizendo que talvez Shabaras tenha tido seu fim, e Sybil percebe que os zumbis pararam de se mexer. Nisso, é narrado. De fato, como por uma ordem repentina, os mortos-vivos pararam, depois recomeçam a caminhar, mas sem dignarem a olhar aqueles estranhos seres que ainda vivem. Lentamente, os mortos voltam à morte. Eles já sabem o que há além túmulo, no nada, nas chamas do inferno ou no fulgor do paraíso. A estranha aparição de Shabaras promete que ele irá se encontrar com Dylan Dog outra vez. Em Londres, já em seu escritório, Dylan indaga o porquê de Sybil não querer mais ver ele, nem mesmo atender suas ligações. Groucho tenta alegrá-lo, mas Dylan não quer ouvir e sai dali. Ele vai até a casa de Sybil, onde toca a campainha, mas, sem sinal dela, tenta abrir e estranha a porta estar aberta. Ao entrar, ele se depara com Sybil, que está coberta pela sombra. A mulher, estranhamente, fala que ele não devia estar ali e complementa. Eu não lhe disse uma coisa, me mataria se dissesse. Não, agora não sou mais Sybil, não sei mais nem o que eu sou. Porque durante a fuga, um daqueles monstros me mordeu. Horrorizado, Dylan Dog nega isso. Mas Sybil o ataca, ferindo o ombro dele. Com uma expressão sinistra, ela diz: agora você também vai ficar como eu. Ficaremos juntos, para sempre. Dylan nega, sacando a arma e disparando. Porém, ele acorda, mostrando que era um sonho. Ao seu lado, Sybil indaga o que houve. Ele deita em cima dela e diz que foi apenas um pesadelo, terminando assim a primeira edição. Obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no Dark Jaguar. Se curtiu, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos que também amam quadrinhos. Nos vemos na próxima.